Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação sobre a graça, hoje dia 15 de março. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse é um tipo de texto que a gente vai encontrar em caixas de promessas, caixas de promessas. Um tipo de texto que a gente coloca também ao lado do Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma verdade. Mas a gente não pode esquecer aqui o contexto desse verso. Pedro, então, está escrevendo à igreja que estava em dispersão na Ásia Menor, possivelmente irmãos de origem judaica que vieram da Palestina, que agora estão no que nós chamamos hoje de Turquia, porque estavam sendo perseguidos. E nesse texto a gente percebe que Deus vai utilizar essa perseguição como uma tribulação, como uma prova, uma provação para testar a fé desses irmãos. Como também é o caso, acreditamos, na carta de Tiago à igreja, também em dispersão. E ali em Tiago está claro que ele escreveu aos irmãos de origem judaica, ou hebraica, se vocês preferirem. O perigo é de tirar esse verso aqui do seu contexto, porque o verso anterior diz o seguinte, e o verso 5, o verso 7, está usando um tempo em que precisa, que é complemento de um outro tempo verbal, lançando. Não está aqui no imperativo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Mas de onde vem a outra frase, a frase principal? No verso 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, o lançando é cumprimento de humilhai-vos lançando. Então, para que Deus possa realmente cuidar de nós, nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. O perigo é de só citar o verso 7 sem pensar no verso 6. Porque antes de lançar a ansiedade sobre Deus, você precisa se humilhar diante dele. Considerar que só Deus está no pedestal, só Deus está no topo da montanha. No livro de Tiago, a gente percebe que a palavra se humilhar, o verbo se humilhar, vem de uma expressão que quer dizer se colocar na posição de soldado, na sua posição no exército. O capitão, o general, o comandante é o Senhor, e nós todos somos soldados do Senhor. Então a gente esquece ou se lembra que a gente não é o general, e a gente vem à posição que é a nossa. Humilhai-vos, ele diz. Um outro texto que muitas das vezes vai ser encontrado em caixas de promessas também, que é tirado do seu contexto, é o Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ou simplesmente confia em Cristo e ele tudo fará. Confia em Deus e ele tudo fará. E a gente até prefere o tudo fará, do final. E a gente esquece do verso 4, deleita-te também no Senhor, e ele concederá o que deseja o teu coração. A gente pode simplesmente pegar a segunda parte, ele concederá o que deseja o teu coração. Mas ele diz, deleita-te no Senhor. Ele tudo fará, mas confia no Senhor e entrega o teu caminho ao Senhor. Deleita-te, entrega o teu caminho, confia nele. Aí ele concederá o que o seu coração pede e ele tudo fará. Mas Deus só faz a sua própria vontade, porque a sua vontade é perfeita, boa e agradável. Ou seja, a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Então, para que Deus cuide de nós, nós precisamos nos deleitar no Senhor. Precisamos entregar o nosso caminho a Ele e confiar nele. E é o mesmo caso aqui em 1 Pedro. Nós lançamos sobre as nossas ansiedades, ele cuida de nós, mas nós precisamos nos humilhar debaixo da sua potente mão. Que Deus vos abençoe.